Os mitos da Igreja, ao longo da história, desempenharam um papel significativo na formação e na influência das instituições religiosas. Estes mitos, muitas vezes envoltos em tradições e ensinamentos, moldaram a compreensão das pessoas sobre a espiritualidade e a fé. Neste texto, exploraremos alguns dos mitos mais proeminentes da Igreja, examinando suas origens, implicações e como eles foram incorporados na cosmovisão cristã ao longo dos séculos. Introdução. A palavra mito é frequentemente associada a histórias fictícias ou lendas, mas, na análise de mitos da Igreja, o termo refere-se a narrativas que desempenharam um papel fundamental na formação da teologia e da tradição religiosa. Esses mitos muitas vezes têm raízes profundas em textos sagrados, relatos históricos e práticas litúrgicas. Vamos examinar 5 mitos que tiveram um impacto duradouro na Igreja cristã. O mito da criação. O mito da criação é uma narrativa que abrange os primeiros capítulos do livro do Gênesis na Bíblia. Este mito descreve a criação do mundo por Deus em 6 dias, culminando na criação do homem e da mulher à sua imagem. A serpente tentadora introduz a desobediência de Adão e Eva, resultando na expulsão do Jardim do Éden. Embora muitos fiéis interpretem esse mito como uma explicação literal da origem do mundo, outros o veem como uma alegoria que transmite verdades teológicas mais profundas. A influência do mito da criação é evidente na cosmovisão cristã sobre a natureza do homem, a relação entre Deus e a humanidade, e a entrada do pecado no mundo. O mito da encarnação. O mito da encarnação é central para a teologia cristã, retratando a crença de que o Filho de Deus se tornou humano em Jesus Cristo. Este mito, encontrado nos Evangelhos do Novo Testamento, destaca a natureza divina e humana de Cristo, enfatizando sua missão redentora e sacrifício na cruz. A encarnação moldou a compreensão da Igreja sobre a salvação, reconciliação e a natureza divina de Cristo. A celebração do Natal, que comemora o nascimento de Jesus, é uma expressão litúrgica desse mito, destacando a importância da encarnação na fé cristã. O mito da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é um mito fundamental na fé cristã, narrado nos Evangelhos. Este mito relata a vitória sobre a morte, simbolizando a esperança da vida eterna para os crentes. A ressurreição valida a autoridade de Jesus e confirma sua divindade. A celebração da Páscoa na tradição cristã é uma expressão litúrgica do mito da ressurreição, marcando o evento que transformou o luto em alegria e a morte em vida. A esperança na ressurreição influenciou a compreensão da Igreja sobre a morte, a redenção e o significado último da existência humana. O mito da Trindade. O mito da Trindade é uma doutrina teológica que afirma a natureza triuna de Deus, revelando-o como Pai, Filho e Espírito Santo. Embora o termo Trindade não apareça explicitamente na Bíblia, o mito da Trindade é derivado de passagens que sugerem a coexistência e a igualdade dessas 3 pessoas divinas. A compreensão da Trindade é central para a teologia cristã e influenciou a formulação de credos, como o Credo Niceno, que articula a fé na Trindade. Este mito aborda a complexidade da divindade e a interação entre as 3 pessoas divinas na obra da criação, redenção e santificação. O mito da segunda vinda. O mito da segunda vinda de Cristo é baseado em passagens bíblicas que falam sobre o retorno futuro de Jesus para julgar o mundo e estabelecer o reino de Deus em sua plenitude. Este mito inspira a esperança escatológica dos crentes, que aguardam a consumação final da história humana. O livro do Apocalipse é particularmente rico em imagens e simbolismos associados à segunda vinda. O mito da segunda vinda influenciou a ética cristã, encorajando os fiéis a viverem de maneira piedosa, aguardando a chegada do reino de Deus. A escatologia cristã, com suas visões do céu, inferno e juízo final, é uma expressão teológica desse mito. Conclusão. Os mitos da Igreja, longe de serem contos fantasiosos, desempenharam e continuam a desempenhar um papel crucial na formação da identidade e da prática cristã. Eles fornecem um arcabouço interpretativo para a compreensão da fé
da moralidade e da relação entre Deus e a humanidade. É importante reconhecer que a interpretação desses mitos pode variar entre tradições cristãs e indivíduos. Alguns podem abraçar uma interpretação literal, enquanto outros veem essas narrativas como veículos simbólicos para verdades mais profundas. Ao explorar os mitos da Igreja, é fundamental abordar questões teológicas com respeito e considerar a diversidade de perspectivas dentro do cristianismo. Ao fazer isso, podemos apreciar a riqueza e a complexidade dessas narrativas que têm moldado a fé de gerações ao longo da história.